movimentação acontecendo no mercado, isso significa que o order flow mudou, ou seja, o fluxo de ordens vendedoras passou para um fluxo de ordens compradoras. E aí a gente viu o mercado mudando essa característica de fato a partir desse ponto, né? E aí a gente está vendo essa movimentação de alta acontecendo. A gente tem um movimento de dump bem característico aqui em EURUSD. O mercado ele estava fazendo as quebras de estrutura, faz um movimento de queda e aqui ele faz de fato a mudança de característica desse movimento, gera algumas quebras de estrutura, né? Porém, o mercado ainda está se sustentando em regiões de demanda. Por exemplo, aqui do fundo até o topo do movimento. Perceba que ele vem negociar justamente uma região de FIBO, ó, 7585, fazendo inclusive a captura de liquidez desse fundo anterior. Tá? Então, assim, aqui, principalmente, a gente tem que observar como a movimentação principal aqui de alta para EURUSD, dentro dessa estrutura interna. Observe, tendência clara aqui de alta, tá? E agora o mercado ele faz uma quebra de estrutura nesse ponto aqui, tá? Ó. O mercado vem e faz uma quebra de estrutura. O que é que acontece depois de uma quebra de estrutura? Quando a gente tem uma quebra de estrutura no mercado, o mais provável se acontecer é ter um movimento de correção, tá? Que é totalmente natural. Então, para a EURUSD, fica muito mais claro que a gente pode ter uma valorização desse ativo, tá? A gente pode ver a quebra de estrutura acontecendo, justamente gerando um movimento de correção para a EURUSD, para chegar até níveis de demanda mais descontados e aí sim seguir o fluxo comprador. Tá? Que é praticamente essa movimentação que ele vem fazendo, sempre respeitando as regiões de demanda e violando as regiões de oferta. E aí a gente tem que mapear, né, as regiões principais de oferta que a gente tem aqui para a EURUSD. Eu gosto de marcar uma FIBO, de oferta não, demanda, perdão. Eu gosto de marcar uma FIBO do fundo até o topo, aqui para a gente ter uma noção das regiões que estão abaixo de 50%, né, que seriam as regiões descontadas. Então aqui praticamente entre 50% a gente tem essa região aqui desse order block, mas eu buscaria as regiões mais abaixo, tá? Então, mais abaixo, a gente tem praticamente essa região de demanda aqui, ó, no 15 minutos. Nós temos essa região de demanda nos 15 minutos e a gente tem também a região de demanda de FIBO logo aqui abaixo, tá? Então, essas seriam as duas regiões principais que eu observaria para fazer compras aqui em EURUSD. Tanto compra quanto venda também, né? Como eu sempre falo para vocês, o mercado, a gente observa essas regiões de interesse, que são os nossos POIs, né? O Point of Interest. Eu observo essa região como uma possível região para executar uma operação, tá? Então, eu entendo que dentro dessas regiões de demanda, a gente tem imã. Tá? Isso aqui é um imã de preço. O preço tende a voltar a retestar essas regiões. Então, quando a gente tem esse entendimento que o preço tende a retestar essas regiões, a gente não só espera ele chegar, mas a gente pode operar em direção a ela. Tá? Porque se vocês forem observar, isso aqui está no gráfico de 15 minutos, mas se eu entrar no gráfico de 1 minuto, olha essa movimentação. O mercado já está fazendo uma estrutura interna de queda. E aí eu poderia aproveitar justamente essa movimentação que ele vem fazendo para executar vendas em regiões de ofertas válidas, ou seja, mapear possíveis regiões de order block aqui nesses pontos, né, de 1 minuto, e possíveis regiões de fair value em 1 minuto também, para a gente ver o mercado vindo retestar essas regiões e executar vendas em direção às nossas regiões de demanda, tá? Então existe um longo caminho até o preço chegar nessa região e dariam excelentes operações, como por exemplo essa aqui, ó, só para vocês terem uma noção do que eu falo de operar em direção, ó. Isso aqui seria mais 7 vezes o retorno sobre o risco que você estaria correndo numa operação, né? Só para dar um exemplo aqui para vocês. Então, cabe também observar justamente os melhores pontos de supply para operar em direção às regiões de demanda num prazo maior, como o prazo que eu estava observando aqui dos 15 minutos, tá? Mas essas são as duas regiões principais. Aí você pode pensar, pô, Tony, ok, mas e quando o mercado chegar nessas regiões? Você marcou duas regiões de demanda, né? Tem duas regiões, tem a região do order block e tem a região de FIBO lá embaixo. O que é que eu faço? Meu Deus do céu, não sei o que. Observe o comportamento do preço ao interagir com essas regiões, tá? Não só faça isso aqui, preço chegou, vou comprar aqui nessa região de demanda. Observe, veja só a diferença quando você faz um alinhamento de fluxo. Inclusive saiu, né, lá na comunidade novas aulas sobre o order flow, que é praticamente como você faz um alinhamento de fluxo utilizando o flip, né, de oferta e demanda, que junta com a questão de estrutura também. Mas veja a diferença. Vamos supor que você vai pegar uma operação aqui nessa região de demanda para compra, tá? Aí você vai colocar o seu take aqui no raio anterior, que seria o primeiro alvo. Olha essa movimentação. Isso aqui daria quase 3 vezes o retorno sobre o risco, o que não é ruim. Mas se você esperar uma movimentação do preço, ou seja, o mercado vier até a região de demanda, esperar o preço se estruturar, fazer a mudança no order flow, alinhamento de fluxo, você consegue pegar uma entrada com mais confirmação, porque você vai ver que o fluxo mudou dentro de uma região de demanda, tá? E pegar uma execução de compra, por exemplo, com um risco-retorno muito mais assimétrico, ó.
Por exemplo, se eu colocar até no fundo aqui, ó, no fundo do movimento, não precisava nem colocar no high, mas aqui já está dando quase 10, tá? Ó, olha a diferença. Mesmo alvo, só filtrando a operação. Com a operação ó, fazendo a execução direta no ponto de demanda, você pegaria 3 vezes o risco. Se você esperar uma linha de fluxo, você pode pegar 13, né? Então 10 R's a mais aí, só esperando uma confirmação. E você vai ter entrado numa entrada com confirmação, né? Não sem confirmação. Da mesma forma, quando o preço chegar nessa outra região de demanda aqui abaixo, tá? Se o preço faz a violação dessa primeira região de demanda, eu vou observar como ele se comporta na próxima região de demanda, tá? Sem necessariamente fazer as execuções. E aí, com esse comportamento, um alinhamento de fluxo acontecendo dentro das regiões de demanda, isso dá muito mais confirmação para a gente fazer a execução.